Gestão Pública, convidamos neste momento para a palestra Pensamento Sistêmico em Ação, a doutora Viviane Mosé, psicóloga, psicanalista, especialista em elaboração e implementação de políticas públicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado e doutorado em Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e dedica-se a pensar os desafios das novas lideranças e as novas relações de trabalho na sociedade do conhecimento. Alô? Agora foi. Bom dia a todos. Eu vou me localizar aqui na frente, que fica mais fácil, para falar com vocês. Eu precisaria de umas 5 horas, mas como eu não tenho tudo isso, infelizmente os tempos são sempre muito curtos na vida da gente, né? Então eu vou tentar sintetizar uma infinidade de coisas que eu adoraria dizer para vocês. Por que eu tenho uma infinidade de coisas a dizer para vocês? Porque vocês estão fazendo, aqui nesse estado, uma ação que, se nós tivéssemos essa iniciativa em todos os governos, governador, se todo governador do Brasil tivesse essa iniciativa, nós andaríamos pelo menos 10 anos em um. Então, antes de tudo, quero parabenizar o senhor e sua equipe por esse evento. Ele não existe em nenhum lugar, e eu chegando ontem fui comentar isso, eu disse, não, gente, isso não existe, é muito raro, parabéns, vocês estão de parabéns, isso só existe até onde eu sei no Espírito Santo. Aí alguém me disse, mas o governador do Espírito Santo esteve aqui ontem, eu falei, eu não acredito. É muita coincidência, porque eu vou falar para vocês algumas questões, e elas vão, quando elas chegarem à prática, elas vão sempre se relacionar à minha experiência no governo do Espírito Santo. E eu não sabia que tinha sido tão bem precedida pelo nosso querido ex-governador Paulo Artung. Gente, eu vou explicar como é que vai ser minha palestra. Eu preciso começar falando para vocês sobre essa palavra transformações e inovações, antes mesmo de falar de sistema. Eu vou abrir essa palestra rapidamente falando para vocês de uma coisa que eu chamo de a mudança de valores no mundo contemporâneo. Eu vou começar basicamente do fim, que é qual é hoje o modelo não apenas de gestão pública ou privada, mas de gestão de si. O que hoje se configura na sociedade como a referência para um ser humano? Então, eu vou mostrar para vocês que hoje, na nossa sociedade integrada por sistemas integrados, que é isso que as novas tecnologias chamam, né? Elas chamam de sistemas integrados, o impacto que a tecnologia trouxe para o mundo. Eu vou contar essa história para vocês rapidamente, a partir das crises, da mudança de valores. A segunda parte da minha palestra vai ser dedicada aos desafios que a gestão pública, especialmente, tem em relação a essas transformações. Então, vamos lá. Nós vivemos 3 grandes crises. Alguém diz assim, o mundo está mudando? Aí eu digo, está mudando. Mas meu avô também dizia que o mundo estava mudando. Meu avô não podia ver uma televisão, que ele achava que aquilo era corrupção da juventude. A mesma fala que meu avô falava da televisão, eu vejo algumas pessoas falarem da internet. O mundo está mudando ou não está mudando? Então, a tese que eu trago para vocês é, o mundo está mudando, não como sempre mudou. Nós estamos vivendo um rompimento no mundo, uma quebra no mundo entre o antes e o depois. É uma mudança de eixo. E ela é uma mudança de eixo porque ela não é uma mudança, ela é uma mudança que acontece de forma sistêmica. Nós não vemos a mudança em um aspecto, nós vemos a mudança em todos os aspectos. Por isso, um novo corpo se forma e um novo corpo social está nascendo. Antes ainda de entrar nas crises, porque elas são duras, eu vou falar de coisas duras, eu quero dizer para vocês que eu acredito que nunca estivemos tão próximos de uma sociedade mais ética e mais justa. Nunca estivemos tão próximos de um ser humano melhor, mas nunca estivemos tão próximos da destruição
do planeta e da destruição da sociedade. Nós fizemos um eixo aqui agora de transformação. Eu quero afirmar que eu sou otimista e que eu estou aqui porque eu acredito que nós vamos atingir o resultado melhor e não o pior. Eu estou falando isso porque eu vou ser muito dura e não quero que vocês se assustem. Mas a presença desse seminário aqui hoje no estado de Rondônia só reforça a minha tese de que nós estamos caminhando em direção a uma sociedade mais justa. 3 grandes mudanças. Uma mudança, crises. Uma crise ambiental, uma crise econômica, uma crise tecnológica. Essas 3 crises se articulam dando uma crise que eu chamo de crise de valores. Quando os valores estão em crise, tudo está em crise. Hoje, por exemplo, hoje você não sabe o que é ser mãe, você não sabe o que é ser mulher, você não sabe o que é ser pai, você não sabe o que é ser professor, você não sabe o que é ser amigo, você não sabe o que é ser um líder, você não sabe o que é ser um gestor. Eu tenho 12.500 amigos só em uma página do Facebook. Esses amigos são amigos? Não, não são amigos. Mas são amigos, mas não são amigos, mas são amigos, certo? Quando, há um tempo atrás, uma criança ia para a escola de tênis, ir para a rua com um tênis Nike, ontem, há 5 anos atrás, 10, você tinha medo que ela fosse assaltada e morta para roubar o tênis, não é isso? Hoje, um tênis é vendido a R$10 no camelô, falsificado. E ninguém rouba mais, mata mais por causa de um tênis. Hoje, uma criança entra numa escola com uma arma e mata 13 colegas de escola, como aconteceu em Realengo. Hoje, um rapaz vai para a rua, pega uma arma no Brasil. Não estou falando dos Estados Unidos, que existe há tanto tempo. Então, crise de valores. O que são valores? Valor é aquilo que te estrutura, é aquilo que você tem em alta conta, certo? Então, o valor é aquilo que te dá eixo, que te dá norte, é saber quem você é. Se vivemos uma crise de valores, nós temos a nossa ação humana sem direção. Se eu tinha uma revolta social na década de 70, de 60, eu fazia política contra a ditadura, certo? Mas hoje, quando você tem uma revolta, você coloca essa revolta onde? É como se fosse um líquido derramado no chão. Então, um jovem revoltado, que poderia ter sido uma coisa bacana essa revolta, aplicada numa ação, não. Essa revolta é aplicada num ato terrorista, porque ele não sabe o que está fazendo e acaba destruindo sua própria vida. É extremamente grave o que a nossa sociedade passa, sem precedentes, né? Bom, essa crise de valores, ela nasce de 3 crises. Vou começar da crise ambiental. Nós vemos uma crise ambiental que não é a do passado. A do passado era assim, a população ribeirinha no Espírito Santo, que eu sou capixaba, né? População ribeirinha do Rio Doce sempre sofria com a enchente. O rio subia e as pessoas morriam, né? Perdiam suas casas e tudo. Nós nos reunimos para ajudar, dando donativos para os pobres. Aí eu pergunto a vocês, alguém vai dar donativos para o Vale do Cuiabá, no Rio de Janeiro, onde o que caiu foram casas com 2 piscinas, com criação de cavalo manga larga marchador? Não. Então, gente, o meio ambiente, ele é mais democrático hoje. É uma piada, né, democrático, mas o meio ambiente hoje não atinge pobres e oprimidos, ele atinge a todos. O Japão, que é o país que mais planeja no mundo, nós estamos falando aqui de planejamento, de pensamento sistêmico, o Japão é o país que, no Brasil, você planeja 2 e realiza 10. Quando planeja? No Japão, você planeja 10 para realizar 2. E mesmo o Japão, com esse país tão estruturado que é, o Japão quase colocou o mundo em risco com suas usinas nucleares, que quando a gente foi perceber, estavam... Quer dizer, o Japão sabe que tem terremoto, no entanto, a destruição das usinas teria colocado em questão o mundo. Nós não temos noção, nunca passamos por isso, para ter noção do que significa um acidente com as usinas nucleares do tipo japonês, que aconteceria no Japão. Então, o meio ambiente, gente, pegou o alto e o baixo e colocou no mesmo lugar. Me diz o seguinte, onde você vai nas suas férias? Eu tenho esse problema todo ano, porque minhas férias só são em janeiro. Janeiro é época dos desastres de chuva em vários lugares. Então você fica, não, vou para Angra dos Reis. Sem comentários, né? Enfim, não há mais para onde ir. Aí você fala, não, gente, eu vou para a Europa. Vou para a Europa. A Europa tem neve que você não consegue andar, pessoas morrendo de frio, certo? Então, olha só, não adianta ter dinheiro, não adianta ser bonito, famoso, rico e poderoso. Em relação ao meio ambiente, somos todos iguais. Vou falar tudo muito rápido, para depois a gente articular.
Segunda crise, guarda ambiental, ó, horizontalizou o problema entre o alto e o baixo. Mas nós temos uma outra crise, que é a crise tecnológica. O que a crise tecnológica fez? Ou melhor, o que é uma crise tecnológica? Gente, crise tecnológica é aquela crise assim, que olha, ele produz aparelho celular, tá? Ele tem uma fábrica que faz aparelho celular. Vocês podem imaginar a lucratividade dele. Nós temos 1,5 celular por habitante no Brasil. Qual a lucratividade dele? Imensa, sem poder imaginar. Acontece que tem um cientista brasileiro, o fato dele ser brasileiro abre uma outra porta que diminui a diferença do alto e do baixo, né, gente? Eu vou falar do professor Nicoleles, que tem, o Miguel Nicoleles, um centro de alta tecnologia em Natal. Olha só, alto e baixo. Brasil produzindo alta tecnologia. O professor Nicoleles está afirmando que a Copa no Brasil, a abertura da Copa, vai ter sim mulata e samba, mas principalmente a Copa vai ser aberta quando uma criança paraplégica der um chute numa bola pela primeira vez na história da humanidade. Quem fez isso é um brasileiro. Certo? Diminuição entre o alto e o baixo. Tecnologia, hoje você encontra na China, melhor ainda, você encontra tecnologia de ponta na Índia, feita por mulheres. Que a gente está vendo o conflito hoje na Índia, as mulheres sofrendo com estupro. Por que elas estão sofrendo com estupro? Porque os homens estão apavorados com a ação das mulheres no mercado de trabalho, na ciência, etc. O professor Nicoleles, o que ele faz? As meninas gostam, é isso mesmo, é o nosso lugar. O que o professor Nicoleles fez? O professor Nicoleles, ele simplesmente conseguiu uma maneira de entender o pensamento. Quer dizer, o pensamento, quando acontece, ele sai um som. Ele conseguiu decodificar o som do pensamento. Então, a criança vai pensar, o pensamento dela vai ser transmitido para um sistema mecânico de corpo, né, que vai levantar o bracinho dela. Então, ela está presa numa estrutura. Quando ela pensar fome, a mãozinha vai, pega o alimento e ela põe a boca. Isso é o que ele criou. Gente, você sabe o que isso significa? Significa que no futuro não teremos aparelho celular. Você vai ter um chip e você vai conseguir conversar com outra pessoa por pensamento. Isso é um absurdo para mim, mas é real, isso é possível. Eu estou até provocando isso, que isso vai demorar, mas eu estou para você. Agora é o seguinte, o que acontece com a empresa dele que produz celular? Vai à falência, como foram locadoras de vídeo e gravadoras de disco, certo? Então, olha bem o que eu estou falando. Nós estamos horizontalizando, assim como no meio ambiente, certo? Ele é o milionário brasileiro, porque ele produz, é o mais rico porque ele produz algo que está sendo usado. Amanhã ele perde tudo. Vocês viram Ike Batista, numa mudança da bolsa, caiu 8 posições em relação ao homem mais rico do mundo. Tá certo? Então, a tecnologia provocou uma instabilidade econômica no mundo que fez com que ninguém hoje no mundo, por mais dinheiro que tenha, possa se sentir garantido por isso. Ninguém. Pense em qualquer atividade. Pensa em commodities. Quem planta, por exemplo, agricultura. É só uma mudança no código florestal e o seu negócio pode ser destruído, sem contar um acidente ambiental. Se você produz qualquer coisa, essa coisa pode ter, pela tecnologia, uma inovação. E aí o seu produto desaparece. Mas tem mais uma. Saber. Olha, eu estudei em Harvard, eu sei tudo sabia o que era até ontem, né? Porque hoje pode surgir um conteúdo novo na sua área que, por ser uma mudança de eixo, gente, ele faz isso, ó. Não é, ele não tem como aprender o novo. Para ele aprender o novo, ele desfaz todo o antigo.